Querido e amado Pai Celestial, quero nesta noite, Senhor, falar não somente com palavras fonéticas, mas falar com o meu coração, ó Pai. Eu peço que o Senhor me ajude, me abençoe e que todos possamos sair daqui agraciados com a Tua presença, com a Tua unção, Pai. No nome santo de Jesus Cristo, toma conta de Teu servo aqui de pé, neste lugar tão tremendo, Senhor, que eu já estou aqui por 14 anos e eu nunca me acostumo com esse lugar, Senhor. E agradeço porque o Senhor não me deixa acostumar. Um lugar terrível de se estar, pois aqui é falado coisas eternas, palavras que envolvem o nosso destino eterno. Por isso, Pai, não deixe eu falar nada por vaidade, não deixe eu falar nada de mim mesmo, Senhor, mas que eu possa falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, porque o que o Senhor colocou no meu coração eu tirei da palavra, da mensagem da Bíblia. Ajuda-me, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Salmo 105, capítulo 105, versículos do 7 ao 15. Eu chamo essa palestra desta noite de Minha Declaração. E eu pus um subtítulo: Aquilo que dizem que eu creio e o que realmente eu creio. E que o Senhor nos ajude. Salmo 105, versículos do 7 até o 15. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu conserto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: A ti darei a terra de Canaã, por limite da vossa herança, quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para o outro povo. Não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Amém. Salmo 89. Salmo 89, 2 versículos. Versículo 50, 3 versículos, 50, 51 e 52. Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, e de como trago no meu peito o escárnio de todos os povos poderosos, com o qual, Senhor, os teus inimigos têm difamado, com o qual têm difamado as pisadas do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Querido Pai, dirija minhas palavras, Senhor. Eu peço mais uma vez em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem tomar assentos. Antes de falar sobre o título que eu falei a vocês,
aquilo que dizem que eu creio e o que realmente eu creio, eu quero falar um pouquinho sobre essas escrituras, ou baseado nessas escrituras. Sempre que Deus levanta um homem para trazer algo, para fazer algo ao seu reino, não importa qual seja a obra, se ela é grande ou pequena, mas sempre que Deus chama um homem para algo, se esse homem for chamado por Deus, ele enfrenta oposição, porque é uma guerra, o reino de Satanás contra o reino de Deus. Se você deseja ter a sua Bíblia consigo, nós vamos ler várias escrituras. Vamos ler em São João, capítulo 6, que eu vou usar alguns exemplos disso. São João, capítulo 6, nós vamos ler um pouco desta passagem, depois que Jesus fez uma grande declaração. E se você olhar antes os capítulos anteriores de São João, ali estão os milagres, estão as maravilhas, as multiplicações, os grandes acontecimentos, e aqui ele faz uma declaração a seus discípulos, que não eram só os 12, mas eram 70 discípulos, homens que foram escolhidos por Jesus para trabalhar com ele em seu ministério. E ele disse: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. E ele não explicou aquilo, ele falava de seu ensinamento e de seu espírito. Porém, eles carnalmente tomaram aquilo de uma forma torcida. E em São João, capítulo 6, versículo 60, diz assim: depois que Jesus falou isso, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Vocês estão escandalizados com isso que eu falei? Versículo 62. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Vamos no versículo 66 para ganhar tempo. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Não está falando de fariseu, de saduceu, não está falando dos religiosos que estavam sempre oprimindo Jesus, está falando dos seus discípulos, aqueles que foram enviados por Jesus de 2 em 2 e voltaram maravilhados que os espíritos imundos lhes sujeitavam e fizeram sinais e maravilhas. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Aleluia. Somente até aqui? Mas vamos no 7. Continua no capítulo 7. Porque a Bíblia foi dividida em capítulo, porém a história segue. Versículo 1. E depois disto, Jesus andava pela Galileia, e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disse-lhes, pois, seus irmãos, agora vai para dentro da casa que ele cresceu. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele.
os irmãos de Jesus, os mais próximos de Jesus, não acreditavam nele. E eu vou querer que todos me aceitem? Os irmãos de José, eles tinham ódio de José, diz a Bíblia, porque José era revelado, porque José via as coisas totalmente diferentes deles. E eles olhavam para José, lá vem o sonhador mor, o mestre dos sonhadores. E vocês conhecem a história, o que fizeram com José. A Bíblia diz que se revoltaram contra Moisés, falaram contra Moisés, fizeram reuniãozinha para falar de Moisés. Sua própria irmã, Miriam, ficou leprosa, porque não entendeu o que Moisés estava fazendo. Moisés tomou aquela mulher de cor, porque ele era um tipo de Cristo. Cristo também tomaria uma noiva gentia. E eles esticaram seu dedo contra Moisés. Não havia mulher em Israel, Moisés. Ele era um tipo de Cristo. Eles disseram: toda a congregação, Moisés, é santa. Há profetas no nosso meio. Aí Deus chamou eles à parte e disse assim: se eu tenho alguma coisa para falar, eu posso falar por qualquer profeta do meio de vocês, mas com meu servo Moisés eu falo boca a boca e olho a olho. Agora, esse homem que Deus, irmão Domingos, se parava na frente dele e conversava com ele como um homem conversa com outro homem, esse homem teve oposição. Esse homem, sua irmã falou mal dele. Levantaram oposição contra Moisés. Vamos ler em Números, no Velho Testamento. E eu falo essas coisas para ajudar você a compreender algumas coisas que acontecem ou que podem acontecer no nosso meio. Números capítulo 13. Esta passagem foi quando eles chegaram na divisa, em Cádiz Barneia, e eles tinham que avançar. Uma decisão tinha que ser tomada. Então enviaram espias a ver a terra. 12 homens escolhidos a dedo, entre eles Josué e Calebe. E quando voltaram, 10 espias desanimaram o povo. Isso é impossível nós entrar nessa terra aí. Josué e Calebe disseram: irmãos, Deus prometeu. A questão não está na nossa impossibilidade, a questão está na promessa de Deus. E Números 13, versículo 30, diz assim: então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. A terra, né? Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Agora vamos passar para o capítulo 14, segue a leitura. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos nesse deserto, e por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito,
Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos. Era um sinal de protesto. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Tudo que eles fizeram, os poços que cavaram, as cidades que construíram, é nossa, Deus deu ao nosso pai. Quer dizer, eles estavam olhando para a situação por um outro ângulo. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem com pedras. Mete pedra em Josué e Calebe, pedra neles. Eles estavam só olhando para a palavra. Aí Deus se apresentou, e Deus apareceu em uma nuvem perante eles, e Deus disse: Moisés, eu vou acabar com tudo isso aqui, vou levantar uma nação de ti. Onde aparece Moisés intercedendo pelo povo. Não, Senhor, não faças isso. Que dirá aos egípcios que o Senhor tirou esse povo para matar aqui? Então o irmão Branham não entendia isso. Ele disse: Moisés era um tipo de Cristo, entre a ira de Deus e o pecado do povo. Você olha na Bíblia, um dos homens maiores, que teve 3 ministérios, sacerdote, juiz e profeta, foi Samuel. Samuel liderou Israel. Samuel foi chamado desde criança. Samuel veio através de uma mulher estéril. Samuel tinha um grande ministério em Israel. Nunca sua palavra falhou. Mas um povo chegou uma hora e abandonou Samuel. E ele foi se queixar para Deus: Senhor, eles não me querem mais, eles querem um rei. Eles me abandonaram. Deus disse: não, Samuel, eles não estão te abandonando. Eles não estão te rejeitando, estão rejeitando a mim. Foi eu que te pus aí. A mim eles estão rejeitando. Olha bem quem você rejeita, viu? Queremos um rei. Por que rejeitaram Samuel? Porque queriam um rei. Queremos um líder. Queremos um homem que reine sobre nós, que nos lidere. Um homem que aponte seu dedo e diga: ó, isso tem que ser feito assim, assado, aqui e acolá. Queremos um homem na nação. Queremos um homem no sul. Queremos um homem aqui no sul, um que nos lidere. Eu quero um homem no sul, o Espírito Santo. Esse é o nosso líder. Jesus um dia quis saber de seus discípulos. Jesus um dia quis saber de sua igreja. Ele sabia o que falavam dele. Beelzebu, príncipe dos demônios, falso. Chamavam ele de filho ilegítimo, de bagunceiro, baderneiro. Chamavam ele de agitador. Chamavam ele de falso, que queria acabar com as igrejas. Mas um dia ele quis saber da sua igreja. E vocês, quem dizeis que eu sou? Conhecemos o que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aquilo encheu Jesus de ânimo, porque mesmo que ele era Deus, mas se comportou como filho, diz a Bíblia. Não teve usurpação de ser como Deus, mas em tudo foi obediente. Jesus queria saber a opinião deles. Vós que dizeis? Vocês que andam comigo, vocês que me entregam dízimo, vocês que me assistem nos cultos, vocês que oram comigo, vocês que viajam comigo, que dizeis de mim? Jesus estava dizendo.
Vocês também acham que eu sou um falso? Que eu estou anunciando um ismo? Foi o que Jesus perguntou para eles. Por detrás daquela pergunta: e vocês, que dizeis que eu sou? Elias, ele foi rejeitado por todos. Elias, o grande Elias da Bíblia. Chegou ao ponto que ele disse: Senhor, leva-me embora. Não há um companheiro sequer. Então Deus, para confortar o coração de seu servo, mostrou que ele tinha uma igreja de 7.000 membros. Ele não sabia que tinha todo aquele povo com ele. Deus falou diretamente assim, mas Deus poderia ter feito de outra maneira. Deus poderia ter levantado um homem lá entre eles, reunido aqueles 7.000, chamado Elias, e dizer: profeta Elias, queremos dizer uma coisa para você. Você tem pregado, você tem falado, e nós andávamos um pouco quietos, porque nós, às vezes, tínhamos um pouco de receio em se manifestar, somos um pouco reservados. Poderia ter acontecido dessa forma. Elias, talvez se levantou um irmão lá, poderia qualquer irmão, mas talvez um irmão chamado Isaac se levantou numa reunião lá e disse assim: Elias, eu vou falar umas palavras aqui, eu não combinei com ninguém, mas depois eu vou pedir um amém para a congregação. E daí, quando ele terminou de falar, a igreja disse: amém! Aquilo encheu Elias de ânimo. Ele soube quem estava do lado dele. Ele viu que não estava sozinho. Na mensagem Parado na Brecha, o irmão Brana fala da nuvem, da aparição dos anjos. O irmão Brana fala que Deus mostrou para ele uma montanha com 7 picos. Ele vinha querendo ir embora, ele vinha dizendo assim: Senhor, eu vou embora, eu vou agarrar a montanha aí, eu sei me virar na montanha, eu vou levar a minha esposa comigo, vou dizer que é uma viagem de caça. Eu sei de um irmão que tem uma casa lá na montanha, lá longe da civilização, eu vou levar ela e vou ficar por lá, não tenho que cortar meu cabelo. E ele conta isso na mensagem Parado na Brecha. Não tenho que me arrumar, não tenho que atender as pessoas. E se o Senhor quiser que eu entregue uma profecia, eu desço a montanha, levanto minha mão, entrego a profecia e subo de novo. E daí Deus vem falando para ele que ele foi chamado de uma maneira diferente. Ele foi colocado num posto maior do que os profetas da antiguidade. Ele correria o mundo. Ele diz assim na mensagem Parado na Brecha: então eu, sendo um nervoso, e digo isso calmamente, talvez um tipo neurótico de pessoa seja eu, e sabendo que eu era insuficiente no princípio para o trabalho, como muitos têm reclamado que tinham de fazê-lo, isto era difícil, mas eu pensei: Deus, por que tu não chamaste alguém que poderia fazer isto? E eu sinto muito, mas eu falhei. As pessoas simplesmente não querem me ouvir, e eu falhei em fazer o que eu devia ter feito. Em algum lugar falhei, porque elas não querem me ouvir. O profeta, com um complexo, e começou a se clamar para Deus. Daí Deus disse assim: quantas letras tem o teu nome? E ele soletrou: William, 7, Marion, 7, Brana, 7. Está vendo aquela sequência daquela montanha? 7 picos. Este é um sinal eterno que eu estou te dando. Eu nunca falei sobre esses picos aqui, mas você sabe, quantos já viram aqueles gráficos de empresa? A empresa está vendendo bem, está vendendo, então eles levantam, começa uma depressão na empresa, as vendas começam a falhar, aquela linha cai, melhora, levanta novamente, e depois por algum motivo cai. A vida do profeta estava desenhada naquela cordilheira, e havia 3 picos mais altos entre elas, distribuído ali. Ele disse: a tua primeira puxada, segunda, e a terceira puxada, aquela montanha entrava na divisa do Canadá, era o final, era a divisa. O irmão Green disse que o irmão Brando apontou e disse assim: eu estou aqui, irmão Green.
a sua vida desenhada ali. Ali foi a enchente de 33, ali eu perdi, ali aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. E ele, nessa mensagem, parado na brecha, começou a falar dessas coisas, começou a falar. E ele fala desse seu complexo, que ele achava que as pessoas não queriam mais lhe ouvir. Então ele ia embora. Aí Deus mostrou que ele ia se tornar um maltrapilho, um vagante, um vagabundo. A esposa dele ia deixar dele. Tua esposa vai te abandonar. Pratique, coloque teu plano em prática. Porque ele viu um homem, um bêbado, um maltrapilho. E aquele homem, ele disse que era muito parecido com ele. E aquele homem era muito parecido com ele. E ele disse: aquele és tu no futuro, se isso acontecer. E ele está pregando isso. E um irmão chamado Uei, na mensagem Parado na Brecha, diz assim: uma irmã dá um grito, porque seu esposo cai de um ataque cardíaco e fica todo escuro e morre na audiência. O irmão Branham disse: fiquem calmos, fiquem calmos. E ele vai lá e ora por ele, e requer a vida, e o seu coração começa pum, 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 e ele volta. Isso foi de manhã. Na mensagem da noite, a intermitente luz vermelha do sinal de sua vida, de sua vinda, ele conta isso. E ele diz em uma mensagem que o irmão Way estava contrariado e não estava aceitando o que o irmão Branham estava pregando. E ele estava todo complexado ali, de cara amarrada, não aceitava o que o profeta estava falando naquela mensagem. E ele morreu. Mas ali estava um que pôde socorrer a sua vida, um dom estava ali. É muito perigoso a censura de alguém assentado no banco, censurando o seu pastor. Pessoas podem começar a morrer. Por quê, amados? Deixa eu falar uma coisa. Na maioria das vezes, não é questão de posição na palavra. Na verdade, é o afeto, a consideração, a história, a influência de uma outra pessoa que está fazendo com que alguém tome uma posição contra o seu pastor, de quem ele deveria, segundo a Bíblia, imitar sua fé. E fé é revelação. Respeitai vossos pastores, diz a Bíblia. A fé dos tais, a revelação dos tais, imitai. Não, como pregou o irmão Branham, a influência de um homem sobre o outro, seja esse homem quem for, por causa de afeto, por causa de história. Tem uma grande história. Se fosse por isso, Saulo nunca saía do meio dos fariseus. Ele nem voltou atrás da satisfação para eles. Por causa de consideração, então não aceitam, ou não aceita o que sai do púlpito. Aos Hebreus, no capítulo 5, se você deseja abrir sua Bíblia, na carta de Paulo aos Hebreus, Paulo está escrevendo aos Hebreus. Aos Hebreus é a igreja de Jerusalém. Paulo, que não era aceito por todos em Jerusalém, está escrevendo uma carta à igreja mãe, à igreja primeira, à igreja grande. E Paulo escreve essa carta para eles, e Paulo começa a falar de Melquisedeque. Jesus nunca falou de Melquisedeque. Melquisedeque aparece lá na Bíblia, lá atrás, em Gênesis, com Abraão. Serve a ceia para Abraão, pão, vinho. Abraão entrega o dízimo para ele. Era rei de Salém. Já pregamos sobre Melquisedeque aqui.
e desaparece esta figura da Bíblia, é citada uma vez no Salmo, e agora vem um homem chamado Paulo, que antes era Saulo, que foi perseguidor da igreja, e começa a ensinar aos hebreus sobre Melquisedeque. E ele vem falando, e no capítulo 5, versículo 10, ele diz assim: chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação. Eu tenho umas coisas para falar para vocês, que é de difícil interpretação. Porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. A igreja de Jerusalém não queria ouvir essas coisas. Eu quero ver os testemunhos do irmão Pedro, que teve lá na pesca com Jesus. Eu quero ouvir os testemunhos do irmão Mateus, do irmão Tiago, que andaram com o mestre, aleluia, glória a Deus. Aí Paulo queria ensinar a palavra para fazer eles fortes na fé, e eles eram negligentes para ouvir essas coisas. Versículo 12: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Vamos estudar a palavra. Se alguém foi para um lado de fanatismo, nós, com os sentidos exercitados, podemos discernir tanto o bem quanto o mal. Graças a Deus. Alcança para mim, irmão Agostinho, a mensagem das eras. Está ali em cima, a primeira ali. Eu quero ler algo aqui. Na página 314. Uma das características de Laodiceia, uma das marcas que o laodiceiano, e eu creio que não há nenhum laodiceiano aqui, a marca que os laodiceianos carregam: as pessoas têm tudo, elas sabem tudo, não se consegue ensiná-las. Se surge um ponto de vista de verdade da palavra, e alguém tenta explicar seu ponto de vista para alguém que tem um ponto de vista contrário, o ouvinte de modo nenhum escuta para poder aprender, mas escuta somente para rebater o que está sendo dito. Agora eu quero fazer uma pergunta imparcial: pode Escritura combater Escritura? A Bíblia contradizer a Bíblia? Pode haver duas doutrinas da verdade na palavra que digam o contrário ou se oponham uma à outra? Não, não pode ser assim. Todavia, quantos dentre o povo de Deus têm seus olhos abertos para essa verdade? Nem mesmo 1%, que eu saiba, tem aprendido que toda a Escritura é dada por Deus e toda ela é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir. Se toda a Escritura é assim dada, então cada versículo se encaixará se encaixará se for dada uma chance. Porém, quantos creem em predestinação para eleição e reprovação para destruição? Aqueles que não creem darão ouvidos? Não, eles não ouvem. Todavia, ambas estão na palavra, e nada mudará isto. Porém, para aprender acerca disso e reconciliar a verdade dessas doutrinas com outras verdades que parecem se opor, eles não gastarão o tempo, mas eles tapam seus ouvidos, rangem os dentes e saem perdendo. Mas este profeta, porém eles estarão, no fim desta era virá um profeta, porém eles estarão cegos para tudo o que ele faz, e diz:
Eles estão tão seguros que estão certos, que em sua cegueira perderão tudo. Que coisa. Agora deixa eu ler algo aqui na mensagem Respeitos. No parágrafo 165. Esta mensagem, o irmão Brana leu o Salmo, um dos salmos que fizemos leitura no início. Não toquei nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Ele diz assim no parágrafo 165: se você não pode respeitar o homem, respeite o ofício que ele ocupa em Deus. Está exatamente correto. Veja, respeite-o. Se um ministro vem, seu pastor, sempre respeite-o. Eu tenho ouvido congregações falarem sobre seu pastor, simplesmente falam dele, o enxotam, ridicularizam-no. Como é que esse pastor vai poder fazer alguma coisa por você? Ele não poderá fazê-lo. Você não pode, não digo esta igreja, mas eu quero dizer igrejas. Eu tenho visto que se vocês têm que amar seu pastor, vocês devem saber que ele era um ser humano, que ele é um ser humano, porém mesmo assim, Deus o tem feito seu pastor. O Espírito Santo o tem tornado um inspetor. Então você tem que respeitá-lo naquela maneira. Não importa o que os pastores tenham feito, respeite-o em seu coração como servo de Deus. Deus te respeitará por fazê-lo. Agora na mensagem, como fui com Moisés, assim serei contigo. E lá no início do meu ministério eu li esse parágrafo e eu nunca mais voltei a lê-lo. Para a igreja 228. Lembre-se, você só pode ser salvo por sua fé pessoal. Você só pode ser curado por sua fé pessoal. Você crê que isto é a Bíblia? A palavra de Deus, você crê que seu pastor é um homem de Deus? A qualquer igreja que você vai, se você não crê, você deve sair dela. Se você não crê que aquele homem foi chamado por Deus e ele está com a palavra, você deve sair dessa igreja. Vá a um homem que seja um homem de Deus. Então, se você crê nele, creia que ele está dizendo a verdade para você. Então, aceite-a. Aleluia. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Se alguém de fora diz algo a você, você que ouve seu pastor, você que assiste os cultos, você que acompanha a pregação dele, os parágrafos que ele lê, as mensagens que ele lê, os temas que ele aborda, se alguém de fora dizer a você que seu pastor está pregando errado, e porque você considera essa pessoa de fora, você tem afeto por essa pessoa, consideração, então você concorda com a pessoa, indiretamente essa pessoa te chamou de burro, porque você não pode entender por você mesmo, você não tem as mensagens para conferir, para ler, você está ouvindo de fora. Agora eu vou descer ali na mesinha e eu vou falar aquilo que dizem que eu creio e o que realmente eu creio. Eu quero fazer assim para ficar mais perto de vocês. Eu falei que ia ocupar um tempinho maior hoje, mas eu acho que vamos sair mesmo dentro do horário. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17.
versículo do 1 ao 12. Coloca aqui para mim, não posso usar. E passando por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando-a, ou melhor, assaltando a casa de Jason, e não os achando, procuravam tirá-los para junto do povo, e não achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus, e alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos homens, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. Então foram a outra cidade. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Amém. Podem se assentar. Passaram por Tessalônica, houve uma oposição muito forte. Mas chegando em Bereia, diz a Bíblia, estes de Bereia foram mais nobres. Por que foram mais nobres? Porque eles não ouviam e depois vinham lá falar com alguém influente, um parente, ou seja o que for, o bispo, o sacerdote, dizendo: o que tu acha do que Paulo falou? Eles comparavam palavra por palavra, para ver se aquilo era daquela maneira. Aquilo que dizem que eu creio e aquilo que realmente eu creio. Dizem que eu creio que a vinda de Jesus já aconteceu e que o arrebatamento já aconteceu. Dizem que eu creio e prego que não há mais misericórdia. Dizem que eu vou começar a batizar em nome do irmão Brana. Mas não é que disseram que eu soube, disseram para mim que o meu próximo passo é batizar em nome do irmão Brana. Dizem que eu vou parar de dar a ceia. Vocês que me assistem, vocês que me ouvem, vocês que me acompanham, vocês sabem que isso é mentira. Agora, se viesse de qualquer um, talvez alguém diria: mas por que você está, então, promovendo esse assunto? Porque não é qualquer um que fala. São pessoas de consideração, pessoas que têm grandes ministérios e são de grande conceito na nação. Quando o meu objetivo era simplesmente ensinar meu povo que me ouve e compartilhar com vocês aquilo que creio. Mas, devido ao nosso alcance pela internet e a fluência que temos com alguns colegas pela nação e a oportunidade que sempre temos em encontros,
e até mesmo grandes reuniões nos colocam para pregar. Então começa a vir perguntas, então é mais fácil pôr medo nas pessoas. Olha, eles dizem que não tem mais misericórdia, que vão começar a batizar no nome do irmão Brana, que não vão dar mais a ceia, que o arrebatamento já aconteceu. Isso é o que dizem, que eu creio. Paulo, ele foi levado a Roma porque apelou para César, e Deus tinha um propósito. Lá em Roma ele pôde alcançar o grande mundo europeu, e a mensagem, o objetivo da mensagem do Evangelho era alcançar o mundo. Então Deus levou Paulo para Roma e colocaram ele em um quarto, e havia um guarda que cuidava dele. Ele recebia os irmãos naquele quarto, naquela pensão alugada, e ele esteve por lição do dia. Enquanto você não aceitar que a mensagem é um plano, e um plano ele tem início, meio e fim. Você não pode ver a mensagem do dia com visão denominacional. Não. Na mensagem do arrebatamento 157, o irmão Brana diz assim: e se me pusesse de pé aqui e dissesse estas coisas por preconceito, eu digo isto porque é vida, porque sou responsável a Deus por dizê-lo, e eu tenho de dizê-lo. E minha mensagem o tempo todo, lá atrás, no tempo das curas e assim por diante, foi só para atrair a atenção das pessoas. E esse tempo lá atrás que ele fala, foram 30 e poucos anos. Ele disse: aquilo não foi nada, foi só para atrair a atenção das pessoas. E eu sabia, sabendo que a mensagem viria. Você está na mensagem? O que é a mensagem para você? Sabendo que a mensagem viria, e aqui está ela, estes 7 selos abertos. Aleluia! Esses mistérios, e mostrando que essas coisas são as que acontecerão. Então, se alguém não gosta que fale em selos, não está na mensagem, não viu a mensagem, não crê na mensagem, não recebeu a mensagem. A união invisível da noiva, 207. Eu ainda estou colocando base, né? Os apóstolos, estes que manifestaram a Bíblia, aqui sai Lutero na Reforma, eu fico olhando a mensagem batidinha do meu pai, e eu estou lendo onde está amarelo ali, ó. Aleluia. Glória a Deus. E eu fico vendo os pontos que lhe chamavam a atenção, e são pontos realmente que estão causando muito barulho por aí, porque a palavra de Deus, quando chega, causa barulho mesmo. Os apóstolos, esses que manifestaram a Bíblia, aqui sai Lutero na Reforma, sua igreja não funcionaria hoje. Tampouco a pentecostal funcionou em seus dias. Porém, hoje é outro dia. Esta é a abertura dos selos. Eu sei que soa estranho para vocês, porém Deus o tem vindicado tão perfeitamente que aí não há pergunta, é exatamente perfeito. Agora, quando um pastor pequeno, como eu sou, começa a pregar sobre selos, e falar sobre trovões, e manifestação do Filho do Homem, e começa a caminhar um pouquinho com a igreja, aí a oposição começa a se levantar. Porque esses homens ficaram 40 anos com a mensagem no Brasil e nunca entraram nessas coisas. Rodearam o deserto por 40 anos, mas enfim, aparece uma oportunidade de entrarmos na terra. Vamos entrar! Aleluia! Eu deveria ter aprendido com eles. Eles deveriam ter me ensinado essas coisas. Mas eu passei lutas e problemas, e solavancos, e perdemos irmãos, e vieram alguns na frente pregando umas coisas mal colocadas, e nós não sabíamos bem o que faríamos, mas de repente Deus começa a estabelecer a coisa.
E aqui estamos nós, estabelecidos na palavra. E se a oposição vem, Senhor, só dá-nos pulso firme. Aleluia. Agora, irmãos, o irmão Branda fala algo aqui nesse parágrafo da união invisível da noiva, 268. Ele diz assim: essa é a palavra de Deus. Sim, é a palavra para esta era. Se ele não faz, não é a palavra para esse dia. A palavra que desceu no dia de Pentecostes não funcionaria neste dia. Aquele poder que desceu no cenáculo, o irmão Branham está dizendo que não funciona hoje. E eu sempre achei que nós devíamos voltar tudo para a Rua Azusa, ou para o cenáculo. Agora o irmão Branham vem e me diz que aquela mensagem, aquilo não funcionaria hoje. Não, senhor, isto foi para Pentecostes. Quer dizer, para os irmãos pentecostais aí do início da era, eles representaram isso. Agora, isto é para a noiva, o dia, a ida da noiva ao lar. Temos algo diferente. Os pentecostais aqui atrás representaram isso de novo. Agora estamos na era da noiva. A era da palavra, a era da revelação, a era da águia. Um pregador disse assim: eu não quero ser um astronauta voando por aí nas alturas. Parece que não lê mensagem. O irmão Branda pregou a contagem regressiva. Ele disse que nós somos os astronautas de hoje. Ele disse assim: Lutero chegou no céu de carroça, o Wesley e seu grupo chegaram no céu de automóvel, os pentecostais embarcaram no avião, e hoje é a era do astronauta, do espaço sideral. Aleluia! E eu vou chamar isso que vou falar de pérola às avessas. Alguém disse assim: ora, irmãos, toda a cristandade entende sobre a vinda. Toda a cristandade, isso colocou católico, assembleiano, tudo entende. Mas o que sobrou para ser revelado nesse tempo? Eles não entendem a nada, porque foi revelado nesse tempo. Como acontece a vinda é um segredo. Então, se a nossa concepção é assembleiana, então não adiantou muito vir um profeta. É um novo dia. Diz o irmão Branda que na mensagem O Único Lugar Provido por Deus para Adoração, ele faz a comparação. Nada que se sobra da ceia, da Páscoa, é guardado para uma próxima Páscoa, para uma próxima ceia. É pegado aquele pão que sobrou, aquele vinho, tudo, e queimado. Na outra estação se tem uma nova massa. Ele disse: não deixem nada da era passada, queimem tudo. Temos uma nova massa, um novo dia raiou. Muito bem, agora eu vou dizer o que eu creio. Eu tenho as minhas mensagens aqui. A mensagem à brecha, parágrafo 41. E quando os selos forem rompidos e o mistério for revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando seus pés sobre a terra e sobre o mar, com um arco-íris sobre sua cabeça. Agora recordem, este sétimo anjo está na terra no tempo de sua vinda. Para mim isso aqui encerra o assunto. Eu não tenho que questionar mais nada. O sétimo anjo, vou prosseguir. Assim como João estava entregando sua mensagem, ao mesmo tempo que o Messias veio nos dias, João sabia que ele o veria, porque era ele quem o introduziria. E pelas escrituras, em Malaquias 4, tem que haver um como João, um Elias, a quem a palavra de Deus possa vir. E ele revelará pelo Espírito Santo todos os mistérios de Deus e restaurará a fé dos filhos de volta à fé dos pais apostólicos. Restaurará todos esses mistérios que têm sido investigados através desses anos denominacionais. Agora, isto é o que a palavra diz. Eu só sou responsável pelo que ela diz. Vem, isso está escrito, isso é certo, isso é o que ela é.
Agora vemos que este livro selado com 7 selos é o mistério da redenção, é um livro de redenção. Agora, todos os mistérios neste tempo seriam concluídos ao soar deste mensageiro. Agora, aqui está o anjo sobre a terra. E outro anjo poderoso, mensageiro, desce. Vejam, este anjo era um anjo terreno, mensageiro. Mas aqui vem um do céu, com um arco-íris, o pacto. Só poderia ser Cristo. Ele se refere a Apocalipse 10. E vi um anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Ele diz, esse que desceu, em Apocalipse 10, é Cristo. E quando ele desce, o mensageiro tem que estar na terra pregando sua mensagem. Porque é este mensageiro que vai apontar, introduzi-lo, apontar para ele. A questão que as pessoas têm na mente, Jesus Cristo em forma física somente. E Jesus é Deus. E Deus é a palavra. No princípio era o verbo. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. E o verbo no meio da Bíblia se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! Quem desceu em Apocalipse 10, versículo 1, Cristo que desceu, que o 7º anjo tinha que estar na terra para apresentá-lo, não foi Jesus em forma física. Dizem que eu prego isso, mas o irmão Branham disse, se ele viesse na aparência da pintura de Hoffmann, Cristo aos 33 anos, eu não creria nele, com cravos nas mãos, sangue saindo de suas mãos. Não, isso qualquer velho hipócrita faz. Mas ele prometeu que ele viria como filho do homem. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. 1 Tessalonicenses 4,16. O mesmo Senhor é a mesma unção que esteve na Palestina descendo. E quando desceu, 7 anjos formaram sua cabeleira. Foi fotografado, saiu na revista Time, na revista Life, 28 de fevereiro de 65. Era Apocalipse 10 acontecendo. E isso está recheado nas mensagens. É isso que eu creio. E esse acontecimento é a sua segunda vinda. Porque o que estamos esperando é o rapto da igreja. A vinda, ela tem etapas. Irmãos, faz 40 e poucos anos que a segunda vinda de Cristo começou. A denominação não sabe nada disso. Estão esperando uns anjinhos com trombetinhas nos céus. Agora, tá bom, tudo bem. Na mensagem eles não creem nisso. Mas eu pediria, já pedi em reunião de obreiros, venha alguém e me explique isso. Há uns irmãos muito finos, educados, pessoas finíssimas, respeitadoras, que creem que para isso acontecer, o irmão Branham tem que ressuscitar. Não, tudo bem. Vamos concordar aqui. Vamos lá. Porque eles olham na mensagem. Eles olham na mensagem que o 7º anjo tem que estar na terra no tempo da sua vinda. Bom, se a vinda está para o futuro, ele vai ter que estar na terra, pregando, e eu vou concordar com isso, com eles nesse tocante. Mas quando eu compreendi que a sua vinda foi Apocalipse 10, que ele apareceu numa nuvem, que o 7º anjo estava sobre a terra, no tempo da sua vinda, e apontou para ele, aleluia! Eu ouvi algo hoje. Foi só um sinal. Aquilo não era Jesus em pessoa. Só que eu leio na mensagem, o irmão Branham diz assim, era Jesus. É ele que está ali, o supremo juiz. Tá bom, o irmão Branham errou então. Se o irmão Branham errou, Paulo errou também. Porque Paulo diz que se encontrou com quem no caminho de Damasco? Ele disse assim, Jesus, eu sou Jesus, Paulo, eu sou Jesus, o Nazareno que falo contigo.
Para não deixar nenhuma dúvida que eu sou Jesus, Paulo, é o Nazareno, aquele que nasceu lá, que cresceu em Nazaré. E porventura foi um homem que apareceu para ele? Foi uma luz cegante. E Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1, diz assim, não sou eu ministro, não sou eu apóstolo, não vi eu a Jesus? Agora deixa eu falar uma coisa, aleluia! Eu vi Jesus, eu vi Jesus. Jesus desceu. Não, ele não desceu no corpo físico, o que dizem que eu prego, não. Ele desceu na mesma unção, no mesmo poder. Ele desceu na plenitude da palavra. Ele se fez carne em um vaso e entregou a revelação dos selos para nós. Bom, não era ele. Não era a vinda dele, não era. Quem que abriu os selos? Quem que foi achado digno de abrir os selos? O William Branham não foi achado digno. João não foi achado digno. Ele disse assim, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra havia um digno. Não chores, João, porque ele começou a chorar. Era tão importante a abertura dos selos para dar revelação e fé de rápido para a igreja. Era tão importante que ele começou a chorar. Não chores, João, eis aqui o Cordeiro, o leão da tribo de Judá. Ele vai abrir os selos. Aleluia! Então, se foi o Cordeiro que abriu os selos, nós temos que saber como que ele fez para abrir, porque abriu, está aberto. Ou aqui não diz a revelação dos 7 selos? Eu creio que o que o irmão Branham tinha que fazer, ele já fez. E se ele não desceu, se Jesus não desceu para abrir os selos, então o irmão Branham foi achado digno? Não havia ninguém digno. O irmão Branham diz que nem Deus era digno. Deus em espírito não era digno, porque era o final da redenção, da obra de redenção. E para o início da redenção, ele teve que se fazer homem. E para concluir a redenção, ele se fez homem. Não nasceu de uma virgem, mas usou um vaso terreno. Que coisa! Estará na terra no tempo da sua vinda. Não, mas isso não aconteceu. Deixa eu falar o que o irmão Branham diz. 307. Eu acho que é 207, a festa das trombetas. Sim, é 307. Porque João apontou para ele: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora está mais uma vez um como João na terra. E ele tem que efetuar o mesmo ministério, a apontar para Cristo. O 7º anjo mensageiro diz, a festa das trombetas 207. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não, eis minha metodista, eis minha batista, minha pentecostal. Não, mas a palavra, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele apontou para Cristo. Ele estava na terra no tempo da sua vinda. Porque aqui está a mensagem ao arrebatamento. No Branham prega: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Não faça-se negligente para ouvir, abra teu ouvido. E nós estamos na primeira parte da segunda vinda de Cristo, faz 49 anos. 63, 73, 83, 93, 2003. O ano que vem é 50 anos, que pregamos outro dia aqui. Porque quando ele descesse com alarido, o anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem,
e verão ver o Filho do Homem, então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. E isso aconteceu, a revista Time publicou, a revista Life, uma nuvem misteriosa, coloque na internet, nuvem misteriosa, sem explicação científica, numa altura que não há umidade ao norte de Tucson para uma nuvem se formar. Foram uma constelação de anjos que vieram da eternidade e formaram aquela nuvem, deslumbrando, lá está ele, Cristo. Esta primeira etapa da segunda vinda de Cristo está com 49 anos sobre a terra, juntando um povo, preparando um povo para o rapto. A segunda parte da segunda vinda é a ressurreição dos mortos, a voz de arcanjo. A terceira parte é o arrebatamento, a ida ao lar. Agora, muitas vezes o irmão Branham diz, o sétimo selo não foi aberto, é a sua vinda, é o rapto da igreja. Claro, não foi aberto, estamos esperando. Mas o processo da vinda, as primeiras etapas, ela começou, a vinda de Jesus Cristo começou, está acontecendo e vai ter seu término com o rapto da igreja. Me explique, você que não entende assim, como que você vê a segunda vinda? Onde que você coloca a nuvem no arrebatamento? Onde que você coloca o mesmo Senhor descerá do céu com alarido? 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Se não aconteceu nada ali, onde que eu coloco essa escritura? Que ali diz que viu um anjo forte que descia do céu. O irmão Branham disse que era Cristo. É a unção do Filho do Homem que veio para revelar os selos. Leia em Apocalipse 10 o que acontece. Desce o anjo forte com o que na mão? Com o movimento de cura? Com a revelação dos segredos do coração? Não, com um livrinho aberto. A revelação dos selos. Antes ele estava operando o sinal do Filho do Homem. Mas ele disse assim na mensagem, a voz que segue o sinal. Eles gostaram dos sinais, mas não querem nada a ver com a voz. O sinal os entretém, mas eles não querem saber da voz, a voz de revelação. A questão está na abertura da palavra. Onde que colocamos o ponto para dizer, a abertura da palavra iniciou aqui? O irmão Branham disse, eu me encontrei com os anjos e saiu a ordem, volte para Jeffersonville e abra aqueles selos, ou serão abertos aqueles selos. Abra porque foi o vaso que foi usado. Antes disso, não houve abertura dos selos. E era necessário o mesmo Senhor descer. Para quê? Para a abertura dos selos. Para a abertura da palavra. Agora eu disse que vi Jesus. Deixa eu mostrar para vocês de onde eu tiro isso. O irmão Branham diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se alguma vez você conseguir ver realmente a palavra, você estará vendo Jesus. Porque Jesus é a palavra. Aleluia. Agora, alguns dizem assim, não, mas isso nós sempre pregamos. Nós já pregava isso, ó. Sempre pregamos isso. Bom, se já pregavam, qual o problema de eu estar pregando? Me responda, eu tenho essa interrogação comigo. E vou fazê-la no próximo encontro. Se já pregavam, se não é novidade, qual o problema de eu pregar? Se não é novidade. É que na verdade não creem assim. Creio que foi um simples sinal, que foi só mais um mover, e que o Filho do Homem já vinha se manifestando. Não vem a esquina dobrada, o ponto que aconteceu ali na montanha. Para isso, irmão Gede, eu lhe aconselho, ao nascer do sol, qual é a atração sobre a montanha? Senhores, é esse o tempo, alimento espiritual em seu devido tempo, é sua vida digna do Evangelho, e por aí vai, onde o irmão Branham aponta para Apocalipse 10 e mostra o nosso endereço.
Alguém diz: quem somos nós para dizer que hoje a misericórdia está na noiva? Nós, a noiva, cheio de defeito, porque a fé católica é que tem que ter um Cristo hemorrágico no céu, e alguém peca e vai lá perante aquele Cristo. Eu repito, se você não vê a mensagem como um plano, é melhor voltar para a igreja católica. É um plano que está sendo concluído. Almas em prisão agora. Almas que estão em prisão agora. No parágrafo 292. Deixe-me lhe dizer uma coisa, irmã. Só um minuto. Você pode ser antiquada, mas você tem algo que essas rainhas do sexo não têm. Porque nós pregamos que a misericórdia esteve no céu durante as eras, mas a palavra veio para a terra, e agora a misericórdia está na terra, na noiva. A noiva é a misericórdia de Deus para o mundo. Mas eu sou parte da noiva e eu não sou isso. Não é questão de indivíduos, é questão de um plano. É questão de um corpo universal, que Cristo tinha seus propósitos. Deixe-me dizer uma coisa, irmã. Você tem mais do que essas rainhas do sexo têm. Você tem algo que ela jamais pode ter. Você pode ser antiquada no seu vestir. Você veste-se como uma dama. Elas podem dizer: olhem para aquela santa roladora antiquada. Não se preocupe. Ela tem algo que essa vulgar rainha do sexo, que nem todo mundo olhando para si ali fora, ela não tem. Ela jamais pode ter. Ela está perdida, essa rainha do sexo. Eternamente perdida. Ela está condenada, vê? Ela jamais... Você tem moral. Você tem virtude. Ela não tem nada. Ela tem uma isca que laça as almas perdidas para o inferno. O cego caminha para dentro disso. Agora você tem algo. Você sabe. Você pode nem mesmo estar no livro de uma igreja, mas pode ser a sua vida justa que esteja impedindo a ira de Deus de cair sobre o mundo hoje. O mundo não crê nisso. Você, mulher, que é chamada de santa roladora, você, homenzinho, que mal conhece algo, mas que clama a Deus noite e dia pelos pecados do país, você pode ser aquele que esteja afastando a ira. Disse Abraão: se eu puder encontrar 10, ou disse Deus a Abraão: se eu puder encontrar 10, eu pouparei. Se eu puder encontrar 10, como foi nos dias de Sodoma, assim seria hoje. Vê o que eu quero dizer? Não se eu puder encontrar 10 metodistas, se eu puder encontrar 10 batistas, se eu puder encontrar 10 pentecostais, se eu puder encontrar 10 atletas, se eu puder encontrar 10 senadores, se eu puder encontrar 10 ministros, não, mas se eu puder encontrar 10 justos. Há um justo, e esse é Cristo. Aqui está a chave, para você reconhecer a tua posição. Há um justo, e este é Cristo. Cristo vivendo aí dentro. Um dentro daqueles 10. Então eu pouparei. É Cristo que é o intercessor. Mas ele está onde? Cristo está onde hoje? No sétimo anjo? Está na noiva. Cristo está na noiva. A noiva é o trono de propiciação. É o que está impedindo a ira de Deus sobre o mundo. O irmão Branham disse que quando a noiva descobrir o que ela é, não descobrir só aqui, mas descobrir o quem somos, não ficamos mais aqui. Aleluia. Aleluia. Cristo é o mistério de Deus revelado. Estou indo para o final. Cristo é o mistério de Deus revelado. Parágrafo 140.
Aleluia. 140. Note, Deus tem um tríplice propósito neste grande mistério secreto. Deus, em seu grande mistério secreto, ele tinha, antes que o mundo começasse, ele tinha um plano, ele tem um tríplice propósito. E agora, no que nós desejamos nos basear nesta manhã, é que esse tríplice propósito, ver o que ele é. Agora, eu creio que pela ajuda do Deus que está presente, ele mostrará para nós agora se ele tinha esse tríplice propósito. Nós queremos descobrir o que é esse tríplice propósito. Aí no parágrafo 154 ele mostra o que é esse tríplice propósito. E se Deus não conseguiu esse tríplice propósito, ele é um Deus frustrado. Porque o tríplice propósito é: primeiro, para se expressar completamente, era Deus em Cristo. Deus se derrama em Cristo. Segundo, para ter as preeminências por isto em sua igreja, o qual é seu corpo, a noiva, até que ele pudesse ter a preeminência. Deus em Cristo, em segundo, Cristo na noiva. Agora, que etapa nós estamos? Estamos na etapa de Cristo na noiva. Você tem que reconhecer quem você é. Terceiro lugar, para restaurar o reino à sua posição correta. Então, é Deus em Cristo, Cristo na igreja, a igreja no reino restaurado. Agora, Deus nunca chega a realizar seus propósitos. Sabe que não tem um povo que reconheça: Senhor, eu sou fraco, mas aqui meu coração, ó, entra nele. Aleluia. Ah, quem sou eu para isso? Coitadinho de mim, você não é nada mesmo. Por isso ele te pegou, te juntou e te trouxe, porque ele pega as coisas que não são para fazer diante do mundo. Pega as fracas, as caídas mesmo. Pega o Samuel da vida mesmo. Outro dia eu fiquei meio, quase que revoltado com Deus. Senhor, por que o Senhor não faz coisas de maneira mais fácil? Por que não pega os grandes homens dessa nação e eles despontam com essa revelação? Está tudo bem, todos vão aplaudir, mas fica a gente batendo aí em ferro frio. Aí algo disse para mim: Deus gosta de fazer as coisas da maneira difícil. Ao nascer do sol. E se ele sendo noivo, a noiva tem que aparecer, porque ela é parte dele. E ela somente pode ser a manifestação do cumprimento de toda a revelação. Ela só pode manifestar a ele. Se faz alguma coisa diferente do que faz o noivo, então não é a noiva, porque ela é carne de sua carne, ossos de seus ossos, vida de sua vida, poder de seu poder. Ela é ele. Então a noiva já sumiu de cena, porque não é ela, é ele nela. É o tríplice propósito. Deus tem seus propósitos. E deixa eu dizer, ele está seguindo com seus propósitos. Ele nos levará ao reino restaurado. Glória a Deus. Outra coisa, aqui na mensagem das eras, uns minutos a mais, página 147. Nestes últimos dias, a verdadeira igreja noiva, a semente de Cristo, chegará à pedra de cabeça, e ela será a super igreja, uma super raça. À medida que se aproxima dele, na noiva, eles serão tão semelhantes a ele que até mesmo serão a sua própria imagem. Isto acontece para que sejam unificados com ele. Eles serão um, eles serão a própria manifestação da palavra do Deus vivo. Se não estamos prontos, mas estamos em processo. Cumpra-se em mim a tua vontade, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. (306) Ele restaurará a verdade como eles a tinham, e esses escolhidos juntamente com ele naquele dia serão os que verdadeiramente manifestarão o Senhor, e serão seu corpo, e serão a sua voz, e executarão as suas obras. Você vê isso?
há novamente outro povo na terra que, sob seu mensageiro, serão a voz final para a era final. Onde está a voz de Cristo hoje? Na noiva. Porque diz a Bíblia, o Espírito e a esposa dizem: vem. Aleluia. Irmão, você não pode querer ser mais misericordioso do que Deus. Deus abandonou Saul, o rei Saul, e Samuel, o profeta, vivia dolorido por Saul. O grande homem, alto, destacado, valente, liderou Israel em batalhas. E em 1 Samuel, capítulo 16, Deus disse assim para Samuel: Samuel, até quando terás tu dó de Saul? Eu já o rejeitei. Eu já escolhi Davi, já escolhi um homem segundo o meu coração, que era Davi. Pega teu vaso de azeite, vai à casa de Jessé, o belemita, e eu tenho escolhido um filho dele para que reine em Israel. Mas Samuel doía o coração por Saul. Nós podemos querer ser mais misericordioso do que Deus. A Bíblia diz que Isaque amava mais Esaú do que a Jacó. Esaú era o queridinho do papai. Esaú era o queridinho de Isaque, o patriarca simbolizado no amor. Mas a Bíblia diz que amou Deus a Jacó e aborreceu a Esaú. Nós podemos correr o risco de estar querendo abençoar algo que Deus amaldiçoou. E eu falo de Laodiceia. Laodiceia está amaldiçoada. Temos que saber os processos, onde estamos parados, onde se encontra a misericórdia hoje. Porque a misericórdia para Laodiceia acabou. Não existe um salvo para a noiva lá de dentro. Se tem, tem que sair. Sai dela, povo meu. Ah, mas olhando para o Calvário está salvo. Sabe o que é o Calvário hoje? A mensagem revelada. É a conclusão do Calvário. Eles querem olhar para o Calvário de 2000 anos atrás. Isso aí católico olha, islamista olha, todo mundo olha. Aqui está o Calvário, a segunda crucificação de Jesus Cristo. Disse Mombrana, eu acuso essa geração pela segunda crucificação de Jesus Cristo. Estão o crucificando diretamente de seus púlpitos ornamentados. Aí ele não estava falando dele, não. Ele estava falando do corpo palavra. E Malaquias fazia parte do corpo palavra. Reconhecendo o seu dia e sua mensagem. A mensagem reconhecendo o seu dia e sua mensagem, parágrafo 91 e 92. Ou somente o 92. E hoje as mensagens têm sido enviadas para a igreja, também têm sido assassinadas pelos mesmos dogmas denominacionais. As escrituras têm sido assassinadas pelos dogmas. Eu acuso Jesus Cristo, eu acuso essa geração pela segunda crucificação de Jesus Cristo. Diz o Mombrana, eles têm assassinado as escrituras pelos seus dogmas. Jesus disse, se tão somente reconhecesse seu dia, mas agora está muito avançado, agora é muito tarde. Ainda é isto hoje com as igrejas. Eu creio com todo o meu coração que ela passou da redenção. Não importa o que você queira pensar a respeito, é a tua própria opinião, esta é a minha. Vê você não tem que ter minha opinião, mas eu creio que ela, falando da era, passou da redenção, estando assim pelos últimos 5 ou 6 anos, passou da redenção. Recordem, é o assim diz o Senhor. Vejam, se ela não tem caído continuamente, ninguém mais levanta Laodiceia. Acabou a misericórdia para eles. A misericórdia está aqui. A mensagem é a misericórdia. Glória a Deus. Aqui está a minha última página. Mas tem que ter sangue sobre o propiciatório, né? Essa é a ideia católica. Que tem que ter um trono no céu, Jesus Cristo sentado ali, esvaindo sangue. O que é o sangue? O sangue
Não é o sangue literal. É a vida que estava no sangue de Cristo, que nós chamamos de sangue hoje, o Espírito. E onde está esse sangue hoje? Aqui está a mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado, 433. Observem: redimido por Cristo, segundo Adão. Vocês creem que ele foi? Voltando para o lar, para o Éden, com sua esposa caída, redimida de volta ao lar. Isso é Cristo. E a igreja hoje, tornando de volta, tomando a sua esposa de volta. Estão vendo o tríplice mistério agora? Deus manifestado em Cristo, Cristo manifestado na igreja, tudo junto para trazer de volta o Adão e a Eva original novamente, homem e mulher, os quais são um, feitos do mesmo sangue e do mesmo Espírito e tudo mais. A igreja é o sangue de Cristo pelo Espírito, porque a vida está no sangue. Isso é o batismo do Espírito Santo, que nos batiza dentro de seu corpo, que reconhece somente seu corpo, sua carne, sua palavra. Sabe onde que nós estamos? Banhados em sangue. Porque o mesmo Senhor desceu do céu, o Espírito Santo, na plenitude da palavra. Aleluia! Lutero precisou de uma intercessão no céu. Ele batizava criança, fumava charuto, bebia cerveja, cria em 3 deuses, era contra os judeus. Ele precisou de uma intercessão. Os pentecostais, os luteranos, os wesleyanos e cada um. Agora, hoje a igreja está no que é perfeito. Você está no que é perfeito, que é Cristo a palavra. Se você erra, você se levanta, você tem entrada diante dele. Você não está dependendo de um novo mover que Deus vai enviar à terra para te preparar para o rapto. Chegamos no que é perfeito. Isto é questão de posicionamento. Agora, se continuar com a ideia assembleiana, vai querer mesmo um cordeiro esvaindo sangue lá por seus pecados. O cordeiro está aqui, o cordeiro que foi imolado. Leia a mensagem, o sinal, descubra o diferente. O arrebatamento acontece, ninguém vê Jesus. Os mortos ressuscitam, ninguém vê Jesus. O rapto acontece, ninguém vê Jesus. É como um ladrão, um sumiço. Nós vamos encontrar com ele naquela dimensão. A Bíblia diz nos ares, encontraremos com ele nos ares, dimensões. Então olharemos para ele, na beleza da sua santidade, na sua formosura. Aqui ele desceu como filho do homem. Aqui ele veio cumprir escrituras, abrir os 7 selos. O mesmo Senhor, a mesma unção, desceu do céu. Aleluia. Querido Pai, Deus bendito, sela essas palavras em cada coração, Senhor. Não está mais em minha mente, nem em meu coração essa mensagem. Ela ficará na história, Senhor. E que cada um, Senhor, tome sua posição, Pai. Eu estou tranquilo, Senhor, e cônscio de minha obrigação.